Existiam duas razões que sustentavam a deriva da pintora por um estilo semi-abstracto. Primeiro, era o estilo abstracto que dominava os círculos artísticos confluídos nas posições avant-garde, tornando a arte figurativa mais defensiva do que ofensiva e pungente. Contudo, era também uma forma da artista se contrapor à formação recebida, na qual se enfatizava em demasia o desenho anatômico. Com o apoio do seu marido, foi efetivando, ao lado dos restantes cadernos acadêmicos, uma subenta na qual continha diversos desenhos cujas formas eram livres e espontâneas. Maria Paula Figueiroa Rego, nasceu em Lisboa a 26 de janeiro de 1935. Oriunda de uma família burguesa, de tradição republicana e liberal, Paula Rego tem ligações às culturas inglesas e francesa. Iniciou os seus estudos no Colégio Integrado Monte Maior, em Louras, seguindo para Santo Julian's School, em Carcavelos, onde os professores cedo lhe reconheceram o talento para a pintura. Incentivada pelo pai a prosseguir o seu desenvolvimento artístico fora do país salazarista dos anos 50, partiu para Londres. Em Londres conheceu o pintor Victor Willing, com quem se casou em 1959. Ao longo da década de 1960, a viver na Ericeira, continua a participar em exposições coletivas em Inglaterra e, em 1966, entusiasma a crítica ao expor individualmente pela primeira vez, na Galeria de Arte Moderna da Escola de Belas Artes de Lisboa. Em princípios da década de 1970, com a falência da empresa familiar, vende a Quinta da Ericeira e radica-se em Londres. Volta à pintura, mais livre e mais direta, retratando o mundo intimista e infantil, inspirado em dados reais ou imaginários. Dá uma viragem radical na sua obra com a série da Menina e do Cão. Nela, a figura feminina assume claramente a liderança na ação, enquanto o cão é subjugado e acarinhado. A menina faz de mãe, de amiga, de enfermeira e de amante, num jogo de sedução e de dominação que continua em obras posteriores. Tecnicamente as figuras ganham volume, o espaço ganha solidez e autonomia, a perspectiva cenográfica está montada. Em 1994 realiza a série de pinturas a pastel intitulada Mulher-Cão, que marca o início de um novo ciclo de mulheres simbólicas. Demonstrando uma crítica ao resultado do primeiro referendo ao aborto, realizado em Portugal em 1997, pinta aborto. Em 2006 respondeu afirmativamente ao convite que lhe foi dirigido pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, António Capucho, para expor em permanência a sua obra no concelho onde viveu grande parte da infância. Indicou o nome de Eduardo Souto Moura para desenvolver o projeto e escolheu um dos terrenos que lhe foi apresentado, ao lado do Museu do Mar, como lugar do futuro museu. Foi assim que nasceu a Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, inaugurada a 18 de setembro de 2009, e que tem o intuito de acolher e promover a divulgação e estudo da sua obra, e cuja entidade responsável é a Fundação Paula Rego. A par de Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego é a pintora portuguesa mais aclamada a nível internacional, estando colocada entre os 4 maiores pintores vivos em Inglaterra. Pintar o presidente de Portugal, Jorge Sampaio, quase me matou. Começámos a trabalhar no estúdio do penúltimo rei de Portugal. Ele tinha sido um pintor muito bom e tinha um estúdio naquela que é agora a residência oficial do presidente. Foi uma tarefa impossível. As pessoas não paravam de entrar e comentar: esse braço não está bem,
Oh, esse nariz não é assim. No final, eu disse, talvez devêssemos ir para o outro lado. Fomos para uma sala cheia de prateleiras de vidro e trabalhei muito arduamente. Fiquei alojada num hotel ali perto e ia para a cama exausta. Jorge Sampaio é um homem muito bom. Ou, pelo menos, foi muito bom para mim. Ainda somos amigos. A pintora revela no artigo que o primeiro desenho a sério que se lembra de ter feito foi da sua avó, quando tinha 9 anos. A artista revela depois a sua educação artística, completada em Londres, e as influências que as técnicas clássicas de desenho tiveram na sua obra. Foi o pai que a aconselhou a ir estudar em Londres, porque este país, Portugal, não era para mulheres, numa altura em que se vivia a ditadura de Oliveira Salazar. Paula Rego vive um feminino complexo e multidimensional, que, segundo afirma, não foi capaz de viver na vida. Nesta revelação, aparecem aspectos muito crus e os outros muito subtis, dimensões de força e fragilidade, energia e depressão, muitas vezes uma imensa solidão. Se olharmos para a sua série sobre o aborto, vemos a mulher numa situação de sofrimento, mas simultaneamente em posturas sexuais, como se dor e prazer caminhassem lado a lado. O prazer da relação sexual que deu origem a uma gravidez mistura-se com o sofrimento físico de expelir um embrião que está feito para se agarrar à vida e que não quer separar-se do corpo que lhe garante a sobrevivência. Mas também a dor mental de perder uma parte de si, aquilo que para a mulher, na sua fantasia inconsciente, confirma o seu imenso poder de criar vida a partir de nada. Seja uma decisão deliberada da mulher ou uma situação médica que a isso obriga, a vivência do aborto implica sempre diversos níveis de sofrimento e um conjunto de emoções bastante complexas, às vezes contraditórias, de perda, alívio, dor, culpa, entre outras. Nos quadros da Paula Rego, todas essas emoções estão patentes, bem como o sentimento de uma solidão atroz, ligada a esta experiência na qual a mulher, por mais acompanhada que esteja, encontra-se sempre profundamente só com o seu corpo e com o feminino dentro dela.